um cara que casou virgem e eu fui madrinha de casamento dele, que agora tá super em alta aí, é o pastor Felipe Valadão, casado com a Mariana Valadão. Ele, inclusive, tinha já o sobrenome Valadão. É uma família muito famosa no meio cristão. Claro, todo mundo conhece. O André Valadão, cunhado dele, e ele parece que agora brigaram. Você foi madrinha, então, do Felipe. Eu fui madrinha dele e da Mariana. Por quê? O Felipe, eu conheço o Felipe quando ele era solteiro. O Felipe chegou a fazer agenda pra mim, só pra você entender. Tocava comigo nos eventos, me acompanhava. Ele era muito especial, sempre foi um cara muito especial. Ele sempre foi um cara muito brilhante, muito magnético. E ele tá com uma igreja da Lagoinha no Rio de Janeiro, em Niterói. Aí parece que eles brigaram. E aí brigou, e deu uma confusão aí. Mas eu, por exemplo, vejo muita gente não entende o jeito dele, porque ele é um cariocão, assim, ele tem um jeito meio quase bicheiro. Aquele jeito bem largadão, assim, de falar. Ele sempre foi assim, um jeito muito engraçado até. E quando eu me lembro quando eu conheci o Felipe, ele tinha uma namorada, ele era solteiro e tal, e ele chegava nos lugares, ele brilhava. O Felipe brilhava. Ele era um cara, ele é ainda um cara muito talentoso, tem uma voz lindíssima, e ele era muito magnético, aquele cara assim, cheio de energia. E eu me lembro uma vez que Deus me tomou em profecia. A gente se encontrou num evento da minha pastora, e que ela era cantora, né? Ele foi lá no evento da gravação do DVD, e ele, quando chegou na porta, ele me falou. Eu falei, como está? Ele disse, eu tô triste porque eu terminei o meu namoro. Ele namorava uma menina e ele terminou o namoro. Aí era muito difícil um cara como ele, que era virgem, assumia que era virgem, batia no peito que era virgem. Mas ele tinha essa personalidade forte pra assumir isso. Mas era muito difícil pra ele, né? Todo esse processo. Ele queria casar logo, né? Como homem, um cara muito... que chamava muita atenção. Ele era muito visado, né? E aí eu me lembro que Deus me tomou em profecia, assim, na entrada do evento. E eu botei o dedo na cara dele e falei assim, pois fique sabendo que o que Deus tem para você, a mulher que Deus tem para você, ela vai brilhar mais do que você. E você nunca vai ter problema com ela. Porque ele era muito brilhante. Onde ele chegava, ele irradiava, né? E eles se conheceram um tempo depois. Eu tive uma experiência... na igreja, eu fui visitar a Lagoinha e ela tava lá sentada no meio, assim, depois que acabou o culto, sentada batendo papo com o pessoal no meio do corredor, assim, eu tive uma visão, eu olhei o corredor e vi o Felipe em visão espiritual do lado dela. E aí eu fiquei toda nervosa, falei, meu Deus, eu tô tendo uma visão, e comecei a orar para que eles se encontrassem, mas eu não apresentei eles. No dia que a gente se encontrou pessoalmente, os três, aí sim eu fui lá falar com ela, olha, eu quero te apresentar meu amigo. Mas eu não fiz assim, a comunhão entre eles, porque eles começaram a se falar pelo MSN, sozinhos. Só que eu tive um peso de intercessão pela vida deles dois, por isso que eu fui madrinha. Eu tive um peso de intercessão, eu orei, porque 2 anos antes de eles se conhecerem, eu tive a visão dele do lado dela, no corredor, sem ele estar lá. E aí, passado um tempo, eu profetizei pra ele, a mulher que você vai casar vai brilhar mais do que você. Quando eles se casaram, eles fizeram seminário e tal, foram ungidos pastores, mais 2 anos se passaram. Ela gravou um álbum que ele foi um dos produtores junto com ela. E o nome do álbum era Vai Brilhar. Olha Jesus Cidência. E ela é exatamente o que Deus me mostrou. Ela brilha tanto quanto ele. Tem muito caso que... realmente, o que a pessoa recebe é um livramento, digamos assim. E aí ela também casou virgem. Os dois se casaram virgens, que era o sonho dele. Ele se casou virgem. Então muita gente, por exemplo, hoje tem raiva dele, acha o jeito dele, assim, assim. E eu defendo ele. Eu falo o seguinte, olha, o Felipe, ele é um homem de Deus. Ele tem muitos defeitos, como qualquer ser humano. Todo mundo tem defeito. Mas você nunca vai poder tirar essa virtude dele. Ele é um cara que ele é uma referência. Ele casou virgem em santidade, com aquela personalidade. Graças a Deus casou super bem com a Mariana, são super apaixonados e felizes. Então, assim, eu conheço alguns casos como o do Felipe, de homens que eu presenciei, eu vi a luta do cara. Você tem que ser muito macho, você tem que ser muito homem, você tem que ter uma autenticidade muito grande para nos tempos de hoje você aguentar segurar essa onda. O que é muito difícil. Os caras que estão nos ouvindo, o seu público, né, do Redcast aqui, tem homem assim que não tá nem aí pra religião, que não tá nem aí pra fé, e deve ser bizarro ouvir isso pra eles, né? Tipo, existe isso? Existe. Os caras, eles até entendem que existe. O maior problema, e esse é o medo deles. O maior problema é
Peraí, se eu me guardar e lá na frente... Pra uma mulher idiota. Pra uma mulher que não vale a pena. Exatamente. A mulher que, ao invés de pensar como eu, fez tudo ao contrário. E aí, muitas vezes, a pessoa ainda finge que é, tipo, ovelha, entendeu? Só que, na verdade, é lobo. Só que aí, o que eu digo pra eles? Eu digo o seguinte... Você tem muito mais chances de descobrir o caráter dela se você fizer abstinência do que você tendo relação sexual. Porque o sexo pode ser bom com uma mulher cachorra endemoniada, perturbada, ruim, perversa. Ser bom no sexo não significa bom caráter. Então o perigo que o cara corre é de se apaixonar pelo sexo, se apaixonar pela intimidade sexual. Uma mulher que não vale a pena constituir uma família. Então é burrice você começar pelo corpo, porque você pode sim se apaixonar por todo o prazer que você sentiu com aquela mulher. Você acha que os homens são mais cobrados pela sexualidade do que as mulheres? Eu acho que a cultura mundana, que não é a cultura de Deus, né? A cultura mundana, ela coloca como se isso fosse normal, ser descontrolado, não aguentar dizer não conseguir dizer não. A cultura coloca como todo homem... Não sei se você já viu isso, né? Todo homem que é homem olha, todo homem que é homem pega, se te der mole tu pega. Tem essa cultura, né? Por exemplo, se você vê na calçada uma mulher bonita, com a roupa muito justa, passando, é normal se passarem os homens, eu falo que é o demônio vira cabeça, Júnior. Ele parece que faz assim, ó, na cabeça do cara, pro cara. Mesmo que a mulher às vezes não seja tão bonita, parece que ele precisa se autoafirmar como homem e olhar pra dizer, olhei, sou homem, gosto. Por trás disso, tudo que é exagero é pra esconder o oposto. Por trás disso, existe uma insegurança da identidade. Porque o cara que se garante, ele não precisa provar nada pra ninguém. Então, o que acontece? Muitos homens querem uma mulher maravilhosa, mas eles também não estão trabalhando pra ser um cara maravilhoso. Aí vai ficar difícil, né? Não, o que eu quis dizer é o seguinte. Por exemplo, os homens, eles são cobrados muitas vezes. As pessoas batem muito nos homens. Principalmente dentro do meio religioso, tipo... Eu não bato. Eu faço um pouco a rota que muitas mulheres ficam com raiva de mim. Eu bato mais nas mulheres porque eu falo o seguinte, nós temos o poder de formar a mente dos homens. Então o que eu denuncio é, se nós estamos tendo problema com os homens, nós como mães estamos falhando. Nós formamos os homens saem de nossas barrigas. Então, eu vejo muita gente falando assim, porque o homem, ele traiu, o homem, ele levou doença pra mulher, né? Pegou alguma mulher na rua e levou pra dentro de casa. A mulher também pode fazer a mesma coisa. Exatamente. Mas, via de regra, a gente não sabe se os homens estão traindo mais do que as mulheres ou não. Se a gente for parar pra ver os números por aí, o que a gente tá vendo é que tá bem igual. É de igual pra igual. Com certeza é de igual então, pra igual. Eu acho que é mais fácil pro discurso, muitas vezes, você fala mal das coisas que os homens fazem porque eles fazem mesmo. Isso. Mas não quer dizer que as mulheres estão deixando de fazer.